Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Continuando mais uma vez no tema Pessoas Santas são frutíferas. Hoje, dia 2 de março, o texto de hoje está em Isaías, capítulo 6, versículo 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Eu quero ler também com você Mateus, capítulo 3, versículo 7. Essa é a pregação de João Batista e o texto diz assim: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Quando nós falamos de fruto, nós falamos da natureza da árvore. Por exemplo, uma macieira, ela produz maçã. A sua natureza está em produzir maçã. Uma laranjeira tem a sua natureza em produzir laranjas, então ela vai produzir laranjas. E quando nós falamos que as pessoas santas são frutíferas, elas produzem frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de pessoas santas. Pessoas que colocam Deus acima de todas as coisas. Quando nós lemos Isaías, no versículo 5 ele diz assim: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que a gente tem quando a gente encontra Deus é o arrependimento. Aqui Isaías ele se depara com a presença de Deus e ele se vê como uma pessoa fraca, uma pessoa imunda, uma pessoa perdida, uma pessoa que necessita a presença de Deus. E quando o serafim ele traz a brasa e toca na boca de Isaías e purifica Isaías, ele diz que a iniquidade de Isaías foi tirada e o seu pecado também foi perdoado. Depois disso, ele fala assim: Ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que aconteceu aqui? Isaías se arrependeu do seu pecado, o seu pecado foi tirado, a sua iniquidade foi tirada, e a partir daí Isaías é um missionário. O fruto de Isaías depois do arrependimento é ser um missionário. Então ele se torna uma pessoa santa, uma pessoa separada por Deus, e ele começa a frutificar a partir daí. Ele responde ao chamado de Deus e ele vira um missionário. E é assim que nós temos que ser também. Nós precisamos produzir fruto de arrependimento. Nós precisamos reconhecer quem é Deus e quem nós somos, que nós somos perdidos se não tivermos com Deus. E o arrependimento é nós mudarmos a chave da nossa cabeça, que nós pensávamos de um jeito e agora com Deus, submetendo à vontade dele, nós pensamos de outro jeito. Se nós andávamos no caminho, agora a gente dá meia volta e anda por um caminho, e não trazendo Deus para andar conosco, mas nós andando com Deus e seguindo os seus passos e fazendo a sua vontade. Eu queria orar contigo. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida do meu irmão, e eu peço que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, nos ajude a cada vez mais nos submetermos à sua vontade, que nós venhamos frutificar pela nossa nova natureza dada por Ti. Senhor, nos abençoa no dia de hoje, nos abençoa nessa semana, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.